E eu quero convidar você a abrir o livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler hoje os versos de 27 a 34. Atos, capítulo 16, de 27 a 34. E enquanto você abre, eu gostaria de lembrar um episódio que vivenciei. Estava conversando com uma pessoa e a certa altura ela disse assim: Pastor Gilson, não há quem me controle. Eu sou uma pessoa que não me deixo controlar, não me deixo dominar. Eu sou uma pessoa que procuro ter as rédeas da minha vida, do meu destino. Eu sou uma pessoa que não gosto que as pessoas ficam dizendo o que eu devo fazer. Não gosto que as pessoas ficam dizendo como devo ser. E eu perguntei, por que você acha que você é assim? E a pessoa disse, bem, eu sou do signo de Capricórnio, e no signo de Capricórnio, a constelação que molda, que tem ascendência sobre o meu jeito de ser, é aquele que representa a cabra que alimentou os Zeus lá na ilha de Creta. A cabra da cornucópia quebrada. Eu então falei, quem controla o seu jeito de ser é realmente a lua, as estrelas, a constelação da cabra, que molda o seu jeito de ser, é isto? Você entendeu o ponto, certamente. Você entendeu. Às vezes os seres humanos se acham livres, se afirmam livres, mas talvez, como aquela pessoa, não percebem que provavelmente há coisas que elas creem, imaginam, ou coisas às vezes que elas nem percebem, que as dominam, outras que as escravizam, outras que as controlam. O que ela estava dizendo, aquela pessoa estava dizendo, numa conversa muito sincera, ela dizia, eu não tenho senhor sobre mim, não tenho senhor algum sobre o meu jeito de ser, mas no final das contas, ela dizia, eu não sou assim, ela não percebendo, eu não sou assim, tão livre quanto eu acho que sou. Vamos ler esse texto, Atos capítulo 16, de 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O apóstolo Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, 4 viagens, mas 3 grandes viagens missionárias.
Nós estamos aqui na segunda viagem. Em algum momento, todo o ministério dele era realizado na Ásia. Ele está num lugar chamado Troade, e ali ele tem uma visão da parte do Senhor que o chama para ir atravessar ali o estreito e ir ao outro lado e começar a pregar o evangelho no Ocidente, na Europa. E o apóstolo Paulo, então, obedece àquela visão em que havia um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo chegou à Macedônia, e assim começou o evangelho, a pregar o evangelho no Ocidente, no continente europeu. Chegou à cidade chamada Filipos, uma cidade da Macedônia, região que fica ao norte da Grécia. E aquilo ali era o ano 52 depois de Cristo. E a cidade de Filipos fazia parte do Império Romano, com a sua cultura, com o seu aparato político e militar, com as suas instituições. A cidade de Filipos fazia parte do Império Romano ali por mais de 200 anos já. E Paulo e Silas eram cidadãos romanos, como aliás você pode ver aí no verso 38. Eles chegam ali e serão presos em Filipos. E as razões para o aprisionamento você pode ver aí nos versos anteriores, os versos 16 a 18. Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque Paulo teve contato ali com uma jovem que era escrava, e ela era possuída por um espírito de adivinhação. E tendo esse espírito de adivinhação, ela era explorada financeiramente em adivinhações por seus senhores. E Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem. E diz o verso 19 que os senhores daquela jovem se enfureceram, pois se lhe desfizeram a esperança de lucro. Ficaram furiosos com Paulo e Silas. Toda a situação acabou por conduzir Paulo e Silas aos pretores lá de Filipos, os pretores urbanos no Império Romano. Eram magistrados locais que presidiam os casos civis entre os cidadãos romanos. E Paulo e Silas, assim, curioso, os pretores não sabiam que eles eram cidadãos romanos. E sem ter havido um processo formal contra Paulo e Silas, os pretores açoitaram publicamente os dois e os recolheram no cárcere interior. Mesmo sendo eles cidadãos romanos, isso embora os pretores não soubessem. E ali você pode ver os versos de 20 e 26. Paulo foi entregue colocado no cárcere. Diz aí o verso 26. No cárcere interior, verso 24, lhes prendeu os pés no tronco. Então agora você imagina esses dois servos do Senhor, estão em Filipos, pregando o evangelho, e fazem ali o bem a uma jovem escrava, são presos por isto, são lançados no cárcere, e diz o texto que eles têm os seus pés presos no tronco, mas eles são os dois homens cujas almas eram livres. Dois homens cujas almas eram libertas. E o texto diz, o verso 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então agora você imagina, esses homens estão presos, seus pés estão amarrados, presos, agrilhoados ao tronco,
mas as suas almas são livres. E as almas livres de Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus na prisão. Então agora você imagine aqueles presos ali vivendo naquele ambiente pagão, perdido, presos, sabe-se lá em que condições. É meia-noite e ouvem-se as canções e as orações das almas livres dos dois servos do Senhor. E Deus não testemunhou aquilo apenas à distância, observando, o Senhor fez algo. Diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces e abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. 2 homens livres cantam e oram. Aliás, o que se pode fazer a uma alma livre? E aí vem o terremoto. E todos são libertos, as portas são abertas. E aí nós chegamos a um personagem. O carcereiro e suas chaves. Não sei se você, menino que está aqui, você, criança que está aqui, sabe o que é um carcereiro. O carcereiro é aquele que tem as chaves das celas, do cárcere, da prisão. Esse é o carcereiro. O carcereiro tinha as suas chaves ali. Os versos de 27 a 30 falam dele, não é? Houve o terremoto e o carcereiro então a desperta do sono. O carcereiro tem chaves. Chaves abrem e fecham. Chaves soltam e prendem. E no Império Romano, o carcereiro tem o dever de guardar, a responsabilidade dos presos é dele, e se um preso foge, ele paga com a vida. Ele tem o dever de guardar, porque isto lhe preserva também a vida. Porque se fogem os presos, ainda mais aqui todos os presos, a sua vida será tirada. Mas o impacto extraordinário daquele louvor das almas livres, à meia-noite, resultou em algo extraordinário. Diz o verso 28, que os demais presos não fugiram. Eu não sei quem estava preso ali, se eram pessoas como alguns bandidos famosos que nós temos no Brasil, como Fernandinho Beiramar, esses grandes presos, né? Alguns muito aqui conhecidos que estão em Tremembé. Eu não sei quem estava ali naquela prisão, o que aconteceu. É que na alma deles alguma coisa os impactou profundamente. Pela presença de Paulo e Silas ali, o texto diz que eles não fugiram. Em rigor, quem estava aprisionado eram os presidiários. E em tese o carcereiro está livre, porque ele tem as chaves da prisão. Mas esse carcereiro tem prisões. Vamos pensar um pouco nelas. Esse carcereiro tem prisões. Ele está num contexto caído. Ele vive num contexto caído. Como eu disse, a Macedônia era situada no norte da Grécia, ainda é, aliás, a região vizinha da Itália, apenas separada pelo mar. Que ali também é algo estreito assim. E no ano 146 a.C., a Macedônia se tornou província romana.
E agora é o ano 52, depois de Cristo. Então, havia mais de 200 anos que o Império Romano estava na região. E não sei se todos sabem, o Império Romano foi um portento. O Império Romano foi uma coisa assim impressionante, cortou a Europa toda, dominou o que hoje é a Inglaterra, dominou o que hoje é Portugal, traçou estradas de Braga a Lisboa, por exemplo. O Império Romano foi um portento. O norte da África foi todo conquistado pelos romanos. A civilização ali romana ali chegara. Chegar ao Império Romano com as suas leis, com o seu direito, com seus ensinos, com seu sistema educacional, com seus exércitos, com as suas instituições. Mas os corações dos seres humanos do lugar não haviam sido transformados. Havia ignorância, as prisões da ignorância. Havia falta de luz espiritual, havia trevas nas almas, havia cegueira, havia perdição em Filipos. Havia idolatria, superstições, crendices, cultos idólatras, cultos pagãos. Os romanos terão no futuro o seu panteão, que aliás fica em Roma. Ainda hoje está lá o edifício. E no panteão romano era assim: os romanos conquistavam um povo e colocavam ali a escultura, a representação do Deus daquele povo. E o panteão romano, então, era assim uma coleção de deuses. Os romanos não tinham problemas que os povos permanecessem com seus deuses. Os romanos tinham um problema: você não pode ter um Deus acima de César. Esse era o problema. Você não pode ter um senhor acima do imperador, do César. Então, ali estava uma cidade tomada de idolatria, superstições, crendices, cultos pagãos. Estava o carcereiro filipense preso às suas algemas espirituais. Só para que você tenha ideia das práticas idólatras, pagãs, você vê ali antes, não é? Razão pela qual Paulo e Silas estão presos. Uma jovem escrava 2 vezes, escrava de um espírito de adivinhação, fazia ali previsões e tornou-se explorada comercialmente por seus senhores. Ganhavam dinheiro com aquilo, até que Paulo vai expulsar aquele espírito que estava ali provendo lucro para os senhores daquela jovem. O carcereiro tinha suas prisões. Ele despertou do sono no terremoto, vendo as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugidos. Observe que ele tem uma ilusão aqui. Ele fica desesperado, apanha da espada, quer se matar, porque ele tem a ilusão de que a sua morte seria melhor do que a tragédia vivida naquele momento. Ou seja, a ilusão dele é: eu vou me suicidar porque é melhor me suicidar do que vir a ser morto. E ele imagina que suicidando, a sua morte seria melhor do que a tragédia que ele estava vivendo ali naquele momento. Era isso que ele queria fazer. O carcereiro que tem as chaves, mas que estava cheio de prisões que o prendiam. Mas a liberdade chega ao cárcere. Vejam os versos de 28 até 32.
Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, interessante isso, né? Isso é bem gráfico, né? Tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Paulo disse: não te faças nenhum mal. Paulo entendeu, não é? O suicídio seu não é bom, é mal, não é bem, é mal. Todos estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Isso é típico, não é? De um mundo meio que idólatra. O mundo idólatra prostra-se diante de coisas, não é? O mundo idólatra beija os seus ídolos. O mundo idólatra dobra os joelhos muito facilmente diante de seres humanos, não é? E ele vem e dobrou-se precipitadamente, ajoelhou-se diante de Paulo e Silas. Mas ele fez uma pergunta boa. Trouxe para fora, para a luz, e disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Ele tinha as chaves. Ele tinha as chaves, mas ele não era liberto. Ele tinha as chaves, mas ele não era livre. Ele tinha as chaves da prisão, mas tinha prisões sobre ele. Senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E aí o apóstolo dirá: é preciso que você crê. E aí você tenha fé, não é? A fé de toda uma casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Você tem a pregação da palavra de Deus aí do Evangelho, verso 32, a toda casa ouviu o Evangelho, toda casa creu no Evangelho. E aí vem a transformação maravilhosa do carcereiro, os versos de 33 a 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, as costas, os ombros, provavelmente também a peitoral de Paulo e Silas estavam cheios de feridas, abertas ainda. Né? É interessante lembrar que eles cantavam e oravam com as suas feridas abertas, com seus vergões abertos, provavelmente ainda com sangue e o pus estava ali. O carcereiro, então, na mesma hora, mesma noite, cuidou deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O que foi importante para a transformação do carcereiro? Primeiro, o contato, né, com o poder de Deus e a piedade daqueles dois servos de Deus. Ele já ficou impressionado, né? Paulo e Silas o impressionaram grandemente. A gente às vezes não sabe o tipo de influência que pode ter homens piedosos na história das nossas vidas. O que é que homens piedosos podem fazer conosco? Podem nos impactar de uma maneira tão imensa que a nossa vida muda, não é? Porque esse é um mundo de trevas, esse é um mundo de valores caídos. Quando a gente vê a luz espelhada, testemunhada por servos do Senhor, como esses dois homens, isso nos impacta.
E eles foram impactados ali pela piedade desses dois servos de Deus e tiveram contato com essa palavra que liberta, essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Verso 32, né? Eles pregaram a palavra de Deus. Ele creu em Cristo, ele e a sua casa. Confiar em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E eles creram. O apóstolo expôs as Escrituras, expôs a palavra, ele expôs o Evangelho, e ele creu, eles creram, a casa creu, a família creu. E aí você tem uma nova natureza, né? Aquele homem que vivia em trevas agora tem uma nova natureza no momento em que crê. Diz aí, verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites, a seguir foi ele batizado. Na mesma hora, cuidando dele, lavou-lhes os vergões. Porque quando a gente crê no Senhor, uma nova disposição no coração o Senhor nos dá. Uma nova inclinação do nosso ser. E ele foi batizado. O batismo é uma coisa extraordinária. Ele e a família. O batismo lembra o lavar, não é? Lembra isto, lavar. Lembra o sepultar, não é? Essas duas ideias de lavar e sepultar. Ele foi batizado. E sabe, a gente logo vê que a hospitalidade como fruto da generosidade. Então diz que levando-os para a sua própria casa, porque a casa provavelmente muito ali contígua, ou naquele ambiente carcerário, não é? Levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Lhes pôs a mesa. Tem a hospitalidade aqui. Hoje, quando nós pensamos em hospitalidade, eu preciso situar isso aqui. Hoje, quando nós pensamos em hospitalidade, nós pensamos em algo muito mais da sociabilidade. Assim. Ou seja, sociabilidade, a hospitalidade hoje, isso não está errado. A hospitalidade hoje é quando nós vamos à casa de alguém e temos ali um tempo agradável com aquela pessoa, desfrutamos da sua atenção, da sua companhia, alguém que prezamos, vamos à casa dele e ali nós desfrutamos disso. Isso é bom. Mas suponha que a pessoa não fosse jantar conosco, almoçar conosco, não dormir na nossa casa, mas se ele pode aí, talvez, ir para outro lugar e comer uma comida ainda melhor e pernoitar num lugar mais confortável. Tem até alternativas melhores, às vezes, do que a nossa modesta casa, não é verdade? Mas na época que a hospitalidade não é exatamente uma sociabilidade, um ato assim de cordialidade, a hospitalidade, perdão, era um serviço bem concreto. Aquele era um mundo de comunicações precárias, não se tinha um e-mail, não se tinha WhatsApp, não se tinha telefone. Na verdade, a grande maioria das pessoas não tinham nem o papel para enviar uma carta. As comunicações eram precárias. Aquele era um mundo em que as viagens eram difíceis, inseguras e duras. As viagens eram duras, difíceis, inseguras. Aquele era um tempo em que as hospedarias eram raras e onerosas. Não se tinha a rede de vendas e restaurantes do mundo moderno. Ou seja, você não chegava ali na esquina e comprava um frango assado. Não é? Você não chegava ali na esquina e comprava, deixa eu comprar um pão nessa padaria da esquina. Não era assim. Não era assim aquele mundo. Você não chegava ali e encontrava rede de hospitais e farmácias para comprar o seu remédio, para tratar a sua ferida, para uma água quente, você não encontrava. O acolhimento, banho, cuidados, remédios, alimento, descanso, agasalho, leito, proteção. Então a hospitalidade era uma coisa bem concreta, assim.
bem prática, era um serviço bem concreto, bem necessário. E ele é agora alguém que faz esta hospitalidade, não é? Ao apóstolo e a Silas, seu companheiro. E a última coisa que você vê da transformação do carcereiro é que ele tem, então, ele manifesta uma grande alegria por ter crido em Deus. Diz, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, que coisa extraordinária é o poder do testemunho de almas livres, libertas. Almas livres, libertas, com seu testemunho neste mundo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. O Senhor Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que coisa maravilhosa é o poder do testemunho de almas livres, não é? De almas libertas. Que poder é esse transformador do Evangelho, que vai aos cárceres humanos, não é? Que visita as correntes, as algemas, as sujeições, as crendices, as superstições, as idolatrias, os cultos idólatras, as feitiçarias, as incredulidades, os erros, as cegueiras. Que poder transformador o Evangelho que chega aos cárceres humanos. Dias atrás eu fiquei pensando, ok, eu nasci num lar cristão, meus pais, meus avós, de ambos os lados, eram cristãos. Eu tive o privilégio de ouvir o Evangelho desde cedo, desde criança. Mas, e se a minha história não fosse essa? E se eu não tivesse ouvido o Evangelho? E se a palavra do Senhor não chegasse até mim? E se Cristo não visitasse os meus cárceres? As minhas escravidões? Se a luz não tivesse brilhado nas minhas escuridões? O que seria? Onde que eu estaria? Ou será que estaria hoje, vivo? Em que condições? O poder transformador do Evangelho faz com que a liberdade chegue ao cárcere, irmãos. E aqui você tem nesse texto uma estratégia para enfrentar um mundo em trevas. Nós vivemos um mundo em trevas, um Brasil em trevas. E eu pergunto aqui, à luz desse texto, basta chegar com a civilização? Não havia civilização mais... não havia uma sociedade, um mundo mais civilizado do que os romanos. Eram cultos, tinham seus direitos. O direito romano nasceu ali. Tinham as suas instituições. Tinham o seu exército muito bem treinado. Veja, o Império Romano chegou ali com a sua civilização, com as suas instituições vigorosas, com o seu aparato político. O Império Romano chegou a Filipos, as instituições do Império estavam ali. Aliás, vejam, eles tinham prisões. Ou seja, não eram pessoas que imaginavam que o mal pode passar impune, que o mal pode passar assim, impunemente, que os criminosos podem ficar à solta. Não, eles tinham suas prisões. Eles tinham seus pretores, o seu judiciário local, os seus magistrados locais que lidavam com os casos civis. Os romanos tinham os seus pretores, tinham os seus militares. Os militares romanos estavam ali. A literatura romana estava em Filipos. É claro, se a gente precisar optar entre a civilização e a barbárie, é óbvio que a gente vai preferir a civilização.
Mas às vezes, irmãos, e não raramente, o civilizado pode ser um bárbaro. Você tem ali uma jovem escrava, explorada comercialmente. Você tem pretores que levam Paulo e Silas, cidadãos romanos, à prisão sem fazerem o processo legal. Porque às vezes a justiça, por mais civilizada que seja, é altamente injusta, né? E às vezes você tem um juiz altamente culto, altamente letrado e absolutamente ímpio, perverso, né? Basta levar a um lugar a civilização. A educação realmente resolve tudo, professor, você que está aqui, resolve tudo. Os muitos diplomas resolvem tudo. Muda os corações das pessoas. Transforma essas almas em cárcere em almas verdadeiramente livres. O aparato político dos romanos, com o seu César, Cláudio, com o seu Senado, que aliás é quem tem a jurisdição de Filipos, com seus homens lá vestindo as suas batas brancas, o Senado romano resolveu o coração do carcereiro em trevas. Trouxe liberdade. O que priorizar diante de um mundo em trevas? O que priorizar? Esse é um país em trevas. O que priorizar? Um dia, um homem lá na Irlanda chamado Patrício entendeu a pessoa de Jesus Cristo. E a Irlanda era um mundo em trevas. E ele começou então a pregar o Evangelho. E a Inglaterra, as Ilhas Britânicas eram só trevas. E ele então enviou missionários, os sucessores dele, como Columba e outros, começaram a enviar missionários para as Ilhas Britânicas. E foram esses missionários que ensinaram as pessoas a ler. Foram esses missionários que que traduziram os textos dos filósofos nos seus mosteiros. Foram esses missionários que mantiveram o texto bíblico ao alcance das pessoas. Aquele homem entendeu que, diante de um mundo em trevas, era preciso a obra missionária, o trabalho missionário. Às vezes nós estamos achando que, para um Brasil em trevas, basta nós escolhermos o nosso melhor presidente. Claro, eu espero que você vote certo na próxima eleição. Eu não vou dizer em quem você votará, mas você deve votar certo, você deve fazer o melhor uso do acervo disponível, das informações disponíveis e votar bem, e ser um bom cidadão. Mas eu queria dizer para você, as melhores instituições políticas, ou mesmo que nós tenhamos condições acertadas nos três poderes, e será bom se tivermos, no executivo, no legislativo, no judiciário, isso não muda o coração dos seres humanos. Não muda. Francis Schaeffer disse alguma coisa que ilumina, o Dr. Francis Schaeffer disse alguma coisa que ilumina a gente sobre isso. Ele disse, não existem duas fidelidades iguais. O Estado também está sob a lei da palavra de Deus. É preciso que se ensine que lealdade patriótica não pode ser confundida com o cristianismo. Como cristãos, nós somos, sob o senhorio de Cristo, em toda a nossa vida, responsáveis por aplicar os princípios cristãos ao nosso relacionamento com o Estado. Mas não devemos permitir que o nosso país e o cristianismo se tornem sinônimos. Igualar qualquer outra fidelidade com a nossa fidelidade a Deus é
pecado. Isso aqui é muito ilustrador. Isso aqui é muito instrutivo. Nós amamos o nosso país. Nós queremos o melhor para o nosso país. Nós exercemos a nossa melhor cidadania. Mas a esperança para o brasileiro ser liberto dos seus grilhões, das suas trevas, dos seus cárceres, continua a ser o mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não coloquem a sua esperança para trazer luz às almas, se não tivermos, no fim das contas, o Evangelho. Eu queria terminar lembrando algo. A gente lê essa passagem, a gente lê com a mente, com o vocabulário de quem está no século 21. O apóstolo Paulo falou assim ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente usa o substantivo Senhor para todos, né? Para todos. No dia que eu casei, coloquei uma aliança no dedo, eu tinha 22 anos, era um jovem, magro, como eu disse, de dar dó, e com uma aliança no dedo. E aí fui numa repartição, a senhora falou assim: pois não, senhor, o que o senhor deseja? Eu olhei para mim e falei: olha, eu já sou um senhor. Não é? Que ele me impressionou muito, eu já sou um senhor. Não é? A gente usa senhor para tudo, né? Aliás, o próprio carcereiro tinha muitos senhores. Por essa razão, ele se dobra e diz assim: senhores, verso 31. Não é? Mas o uso que os gregos faziam, e romanos faziam, da palavra senhor era bem mais econômica do que o nosso uso. É bem mais econômico do que o nosso uso. Para os gregos, senhor, na língua grega, kyrios, é aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. E aí o apóstolo encontra aquela jovem que está sendo explorada comercialmente pelos seus senhores com espírito de adivinhação, e ele olha para aquela jovem e dirige-se àquele espírito e diz assim: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Isto é autoridade, né? Aquele demônio entendeu, aquele espírito entendeu. Eu não posso, eu não sou maior, eu tenho do que esse Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sai dela, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. E agora o apóstolo diz aqui, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu queria que você lembrasse que o carcereiro, ele era um funcionário de César. Ou mais especificamente, ele era subordinado ao Império Romano e estava sob a jurisdição de um governador regional. E para o romano, o Senhor é César. A saudação que se fazia é: Ave César, César Senhor. O outro baixava a cabeça: Ave César, César Senhor. E agora Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo. E agora o carcereiro tem um novo Senhor, um novo soberano, um rei supremo, acima dele, acima do governador, acima do Senado, acima de César. Não preciso nem dizer que o Evangelho vai abalar as estruturas do Império Romano e esses crentes começarão a ser perseguidos. Porque quando o conterrâneo dizia César Senhor, o cristão dizia Jesus Cristo é meu Senhor. Confusão, na verdade, à vista.
A suprema autoridade de sua vida é o Senhor Jesus Cristo. No mundo em que o César não aceitava concorrentes. Eu quero finalizar então me dirigindo a você que me ouve agora, nesta manhã, ou você que vai nos ouvir depois desta palavra, vai chegar até você. Talvez você hoje esteja aqui e você tem chaves como carcereiro. Você tem recursos. Você tem possibilidades. Você tem alguma autoridade. Você tem possibilidades. Você pode abrir certas coisas e fechar certas coisas. Mas você não desfruta ainda da verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Se a verdade vos libertar, conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está dizendo é: se vocês me conhecerem, o Filho de Deus, sereis verdadeiramente livres. É Ele quem liberta. É Ele quem, o Pai, faz com que nós sejamos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Cristo, do Filho, do seu amor. Creia em Cristo como seu Senhor. E não reconheça ninguém acima dele sobre a sua vida. Ele será o seu Senhor. Você vai experimentar o efeito libertador e transformador do Evangelho de Cristo em nossas vidas, em suas vidas. Creia em Cristo, você vai desfrutar desta alegria, dessa grande alegria por ter crido em Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor nos trouxe do desespero à fé. O Senhor nos trouxe da morte para a vida. O Senhor nos trouxe das trevas para a luz. Cristo é o Senhor das nossas vidas. E nós queremos nesta hora, Senhor, agradecer-te pelo efeito libertador e transformador do Evangelho de Cristo em nós. E que esta realidade seja desfrutada por todos aqui nesta manhã. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.